Oi, amados do Pai. Este capítulo 7 de Levítico tem muita coisa envolvida nele, sabe? Além da gente falar sobre a lei da oferta pela culpa, a lei das ofertas pacíficas, o que mais? A gente vai ver que Deus proíbe comer gordura e sangue. E tem também ainda a porção dos sacerdotes. Será que você sabe qual é a diferença entre ovelha, carneiro e cordeiro? Por que Deus escolheu os animais como sacrifício? E a farinha? Qual a diferença entre as duas que a gente lê em várias Bíblias? Se você não sabe nada disso, quer ampliar a sua visão, fica comigo que a gente vai destrinchar e descobrir tudo isso e muito mais, tá? Vamos lá? Vamos pegar? Você já está com seu capítulo aberto aí, Levítico 7? Então, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todo e aí a gente vai destrinchando todas essas dúvidas, combinado? Então vamos lá. Estas são as leis a respeito da oferta pela culpa. É uma oferta muito santa. O animal da oferta pela culpa será morto no lugar onde são mortos os animais para as ofertas queimadas. O sangue dele será borrifado em todos os lados do altar. Serão oferecidos sobre o altar toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as vísceras. Os 2 rins com a gordura que os cobre, que fica próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará todas essas partes sobre o altar, como oferta dedicada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todos os homens da família dos sacerdotes poderão comer do animal sacrificado num lugar sagrado, porque é oferta muito santa. A regulamentação da oferta pelo pecado é a mesma da oferta pela culpa. A lei é a mesma para ambas. A carne pertencente ao sacerdote encarregado de oferecer o sacrifício para obter o perdão de pecados. A carne pertence. O sacerdote encarregado de oferecer o animal que vai ser completamente queimado em favor de alguém ficará com o couro do animal sacrificado. O sacerdote que apresentar a oferta de cereais, tanto as ofertas levadas ao forno como as ofertas assadas na assadeira, tem o direito de ficar com elas. E todas as ofertas de cereais, as misturadas com azeite ou não, pertencem aos filhos e descendentes de Arão. Instruções para os sacrifícios feitos ao Senhor como ofertas de paz. Se for ofertas de gratidão, então deve vir acompanhada destas coisas: bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos com farinha da melhor qualidade. Tudo bem preparado e misturado com azeite. Além disso, deve ser trazido pão feito com massa fermentada. Assim deve ser feita a oferta de paz com gratidão. De cada oferta será separado um bolo ao Senhor, que será para o sacerdote, que borrifará o sangue da oferta de paz. Mas a carne do sacrifício dessa oferta voluntária de gratidão tem de ser comida no dia em que for feita a oferta. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer oferta para cumprir um voto, ou se for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for apresentada, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas do terceiro dia, se ainda sobrar a carne, ela deverá ser queimada. Se alguém comer da oferta de paz no terceiro dia, ela não será aceita. Aquele que ofereceu o sacrifício não será aceito pelo Senhor. Será como se a pessoa não tivesse apresentado a oferta. Essa carne é impura e quem dela comer sofrerá as consequências de sua culpa. Ninguém pode comer carne que encostar em alguma coisa impura perante a lei. Essa carne será queimada. Qualquer pessoa que estiver cerimonialmente limpa poderá comer a carne da oferta de paz. Mas, se a pessoa por algum motivo estiver cerimonialmente impura e comer da carne da oferta da paz, que pertence ao Senhor, será cortada do meio do seu povo. Se alguém encostar em qualquer coisa cerimonialmente impura, será impureza humana.
será de gado impuro ou de qualquer réptil, e comer da carne do sacrifício de paz oferecido ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: nada comam gordura alguma, não comam gordura alguma de boi, de carneiro ou de cabra. Quando morrer um animal, seja por morte natural ou porque foi atacado por alguma fera, pode ser usado para qualquer outra finalidade, menos para comer. Quem comer a gordura de um animal sacrificado ao Senhor como oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. E em qualquer lugar que vocês morarem, não comam sangue, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer sangue será eliminada do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: quando alguém apresentar sacrifício de paz ao Senhor, terá de oferecer parte do sacrifício como oferta especial. A pessoa deverá trazer com as próprias mãos as partes das ofertas queimadas ao Senhor. Trará a gordura do peito juntamente com o peito, para os movimentos de apresentação da oferta ao Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes. A parte da coxa direita do animal da oferta de paz será para o sacerdote. O sacerdote que oferecer o sangue do sacrifício de paz e a gordura receberá a coxa direita como porção. O peito que é movido ritualmente e a coxa da oferta de paz serão dados pelos israelitas ao sacerdote Arão e aos seus descendentes. E esta minha ordem é permanente. Essa é a porção das ofertas queimadas ao Senhor, destinada a Arão e aos seus filhos e aos seus descendentes, a partir do dia em que foram escolhidos para servir ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles, desde o dia em que os separou e os ungiu. Este é um estatuto perpétuo que os israelitas devem obedecer em todas as gerações. Foram essas as instruções a respeito da oferta queimada, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa, da oferta da congregação e das ofertas de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai para ensinar aos israelitas o modo certo de oferecer sacrifício ao Senhor no deserto do Sinai. Pois é. Bom, o que deu para a gente perceber aqui é que a lei define o que é que agrada e o que não agrada a Deus, né? E deu para a gente ver também que séculos antes de ser criado o direito romano, o povo de Deus já tinha a lei de Deus e a justiça com seus princípios morais e éticos. Porque Deus se preocupava não somente com o aspecto indenizatório, né, para fazer justiça ao próximo pelo prejuízo causado pelo pecado, como a gente viu nos capítulos anteriores, como também ele se preocupava com a alma de quem sentia a culpa, né, e o remorso pelo pecado. Por isso era preciso oferecer uma oferta completa a Deus, porque pertencia a Ele e o Senhor é santo. Deus não quer que a gente coma a gordura do animal. Primeiro, porque foi consagrada a Ele. E segundo, porque em termos de saúde, né? Ele que nos criou, Ele sabe muito bem do que faz bem e do que não faz bem ao nosso organismo. E a gordura não faz bem. Deus também determinou, que a gente leu aqui, que a gente não deve comer nenhum tipo de sangue. E olha como a gente come vários tipos de comida, né? Tem galinha ao molho pardo. Quando a gente vai para a churrascaria, a gente pede aquele bife sangrando, né? Sabe por quê? Deus determina para a gente não comer o sangue por dois princípios. O primeiro é biológico e prejudicial à nossa saúde. Porque o sangue contém todo tipo de impureza e pode trazer infecções. E, em segundo lugar, é um princípio espiritual, porque o sangue é vida. Por isso que muitos satanistas e demônios que incorporam pessoas ingerem sangue para terem vida.
Mas Deus é o dono da vida e somente Jesus, que nos purifica com seu sangue, pode nos tirar da morte eterna e nos dar a vida eterna. Mas ninguém. Fica atento aos princípios, né, e às diretrizes de Deus. Ontem, uma amiga que está acompanhando a leitura diária, ela me perguntou por que Deus usava os animais para o sacrifício, né? E eu respondi para ela, e hoje eu vou falar para vocês também. Os animais, eles foram apresentados dessa maneira, né? Porque era o que aquele povo tinha no deserto. Lembra que eles eram pastores de rebanho lá no Egito e que para os egípcios era uma abominação, e para o faraó, né? E por isso José escolheu uma cidade lá no norte, chamada Gósen ou Gozém, que a gente já falou muitas vezes, para eles irem morar e cuidar do seu gado. Nós falamos sobre em vários vídeos anteriores, né? E o gado custava muito caro. Era o trabalho deles, eles eram pastores. E você só dá valor àquilo que lhe custa. Pode ter certeza disso. E aí, eu queria que você pensasse, eu não sei se você sabe, qual é a diferença entre ovelha, carneiro e cordeiro. Eu pesquisei e vou te contar. A ovelha, ela é a fêmea adulta, tá? O carneiro é o macho adulto. E o cordeiro é o filhote deles dois, da ovelha com carneiro. É considerado um cordeiro até 1 ano de idade. E sabe por que alguns sacrifícios eram feitos com o cordeiro? Porque a qualidade da carne era assim muito melhor. Além de ser mais macia, e é uma carne clara, né? O tipo de gordura e o sabor dela, né, são assim mais suaves e mais agradáveis ao paladar, né? E o aroma é perfeito e especial. O cordeiro é uma carne superior. E por isso ela é mais cara e mais valiosa dentro do rebanho, né? E sendo assim, ela vai custar muito mais ao dono sacrificar um cordeiro do que uma ovelha ou um carneiro. Entendeu? Então a gente tem que dar o melhor para Deus. E o melhor era o cordeiro. Porque Deus nos deu o cordeiro que tira o pecado do mundo, seu filho unigênito, gente. E a gente viu também sobre a oferta de cereal, né? Em algumas Bíblias a gente lê como flor de farinha, né? E em outras, melhor farinha, como a gente viu aqui nessa leitura. Ambas as farinhas são iguais, tá? E em hebraico se chama soletz. O que mais? A gente viu também que os sacerdotes, eles precisavam estar sempre consagrados ao Senhor para eles poderem se purificar, mesmo tendo sido escolhidos para servirem no tabernáculo e terem sido ungidos. Eles precisavam se purificar o tempo todo de todo tipo de contaminação. E hoje em dia, quando a gente vê, todo tipo de pecado contamina a gente, corrói a nossa alma, a nossa mente, o nosso caráter. Por isso a gente tem que estar atento a todos esses pecados. Fica aí a dica para você. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ainda mais quando Deus deixa assim muito claro o que Ele gosta e o que Ele não gosta. E o que é bom para a gente e o que não é. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por atrair os nossos olhos para a Tua palavra diariamente, nos mostrando o caminho certo, porque o Senhor é o nosso Criador, foi o Senhor que nos fez, é o Senhor que tem o nosso manual, e melhor do que ninguém sabe o que é melhor para cada um de nós. Que possamos seguir, Pai, o Teu exemplo, que possamos ser santos, que possamos cuidar da nossa alimentação, dos nossos atos, a nossa língua, porque dela sai vida ou morte. Senhor, obrigada pelos Teus mandamentos e nós te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós bendizemos o Teu nome. Amém e amém. É isso aí. Amanhã tem mais. Vamos em frente, vamos para o
capítulo 8 de Levítico. Tá? Se foi interessante para você, se trouxe informações que ampliaram a sua visão, deixa o seu like e compartilha com quem você ama. Um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau.